Olá, meu nome é Bárbara Porto e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre mulher, termorregulação e exercício físico. Bom, nessa aula abordaremos 4 tópicos: participação de mulheres nas pesquisas científicas, fisiologia feminina, termorregulação em mulheres, efeitos fisiológicos dos exercícios em mulheres. Qual é o panorama geral? Temos um aumento da participação de mulheres nos esportes na última década, no último século aí. Com isso, surgiu a necessidade de compreensão dos efeitos fisiológicos acerca da fisiologia feminina e também dos efeitos do gênero nos mecanismos fisiológicos. Alguns dos efeitos dos exercícios que são comumente estudados são o aumento do fluxo sanguíneo e temperatura corporal e aumento da transpiração. Associado a isso, tem-se estudado também os mecanismos de termorregulação. Então, papel dos hormônios femininos nessa termorregulação associada com os exercícios, bem como esses mecanismos termorreguladores. Para começar, a participação das mulheres nas pesquisas científicas ainda é insuficiente. Esse é um artigo que foi publicado no ano de 2021, Hutchins e colaboradores, pela revista Sports Medicine, no qual ele representou uma população baixa amostral de mulheres, então uma subrepresentação de mulheres nas pesquisas envolvendo termorregulação e exercício físico. Então, essa tabela ele demonstra bem isso, né? É bem demonstrado que durante o período de estudo, de 2009 a 2019 a 2010, então um período de 10 anos, a proporção amostral de mulheres foi bem menor do que de homens, como pode ser observado aqui representado, né? Então, apenas 6,2 representação amostral de mulheres, comparado com os homens, de 56%. Além disso, a proporção de mulheres em estudo de termorregulação também é baixa. Esse foi um estudo que foi realizado pelo mesmo grupo. Então, eles mediram aí no período de 10 anos uma representação média de mulheres de 11,6 até 17,8 durante 10 anos. Então, uma proporção bem baixa. Uma possível explicação histórica para isso seria uma escassez de pesquisas envolvendo coortes femininas na ciência do esporte, que gera uma subrepresentação. Agora falando um pouco sobre a fisiologia feminina, então os hormônios sexuais femininos. Então, os principais hormônios sexuais femininos são a progesterona e os estrogênios, bem representados aqui, né? Então, aqui é uma representação da produção dos estrogênios, né? Então, beta-estradiol se transforma em estradiol e estimula a produção de estriol. E esse outro hormônio que também é muito estudado, que é a progesterona. Então, qual é a função desses hormônios estrogênios? Então, a principal função seria a proliferação celular, relacionada à reprodução, estimula o crescimento ósseo, aumento de proteínas no corpo, deposição de gordura nos espaços subcutâneos. E a progesterona promove algumas alterações secretórias do endométrio durante a segunda metade do ciclo sexual feminino, preparando o útero para a implantação do óvulo fertilizado. Ainda assim, nós temos aqui essa representação que mostra justamente, aqui nós temos a parede uterina, aqui nós temos o ovário, então o ovário é o principal órgão nessa produção desses hormônios, principalmente estrógeno e progesterona, e aqui nós temos as fases do ciclo menstrual até chegar numa possível gravidez aí. Então, iniciando o ovário, ele produz estrógeno e progesterona, estimulados por esses dois hormônios, que são os hormônios estimulantes. Então, o hormônio luteinizante e o hormônio folicular, folículo estimulante. Então, nós podemos observar aqui que no fim da fase folicular existe um pico desses hormônios,
para a produção, aumento da produção de estrógeno e progesterona na fase lútea. Então, nós podemos observar aqui que na fase média, na fase média lútea, ocorre um aumento de estrógeno e progesterona, justamente como preparação para a reprodução. Então, como eu mencionei, né, aumento dos hormônios estrogênio e progesterona, sintetizados no ovário, aumento da fase lútea com aumento intenso de progesterona. E como que é realizada a secreção de hormônios sexuais ao longo da vida? Então, inicia-se essa produção de hormônios na puberdade. Então, na puberdade existe um aumento de hormônios gonadotrópicos pela hipófise, que vai fazer uma preparação, né, dos órgãos sexuais para a produção desses hormônios. Então, nós temos aqui, iniciando com a excreção de estrogênio na puberdade, um pico aqui entre 12 e 15 anos. Ao longo do período de vida da mulher, na fase reprodutiva, nós temos um pico aqui da excreção de estrogênios. Então, observa-se que é bem variável essa produção de estrogênio e uma queda brusca na menopausa. Quais são as alterações hormonais durante o ciclo menstrual? Então, aqui nós temos os dias do ciclo menstrual, produção de hormônios estimulantes, LH e FSH e estradiol. Então, aqui, período de menstruação, a partir do 7º dia, aumenta-se aí o estradiol e FSH e LH. Logo aqui, iniciando a ovulação, eles têm um pico justamente para produzir progesterona e estrógeno. Por volta aí do 21º dia, na qual ocorre um pico desses hormônios que estimulam a produção. Agora falando um pouco sobre a termorregulação em mulheres e temperatura corporal interna durante o ciclo menstrual. Então, nós temos aqui os dias do ciclo, onde esse grupo, eles fizeram um estudo correlacionando temperatura durante o ciclo menstrual. Então, nós podemos observar aqui que na fase folicular existe uma constância desses hormônios. Quando se inicia a fase lútea, a temperatura interna aumenta de 0,3 a 0,5 graus Celsius. Então, um aumento significativo da temperatura, concomitantemente com aumento de progesterona e estrógeno. Já nesse outro gráfico, pelo mesmo grupo de estudo da Clinical Autonomic Research, no qual foram estudados 3 grupos de pesquisa. Então, A seria o grupo condição controle, C, terapia de reposição de estrógenos e B, fase lútea do ciclo menstrual de contraceptivos. Então, nós podemos observar aqui que em um mesmo fluxo sanguíneo, nós obtivemos um aumento da temperatura interna muito maior na fase lútea do grupo que fez utilização de contraceptivos orais, se comparados com a terapia de reposição de estrógenos, que houve aqui uma redução da temperatura interna. Isso é o resultado de uma alteração no controle dos nervos vasodilatadores. Esse aqui é um estudo recente desse ano, onde ele correlacionou as diferenças, né, na sensitividade, na percepção, sensibilidade e percepção térmica, e as implicações na termorregulação. Então, mulheres têm um aumento do desconforto térmico e sensação térmica, bem como percepção de umidade da pele um pouco mais elevada. E esse gráfico, ele representando novamente, né, a ação da progesterona, que coincide com o aumento da temperatura corporal durante o período lúteo, como representado aqui, ó. Bem como a temperatura do corpo durante o ciclo pode aumentar em até 0,5 graus Celsius. Como eu já mencionei, esse é um aumento significativo, causando mudanças termoevetoras autonômicas. Aqui são os efeitos termorregulatórios dos exercícios em mulheres.
associando as temperaturas corporais durante o exercício físico em diferentes fases do ciclo menstrual. Então, aqui eu destaco a fase folicular e a fase lútea. Aqui nós temos a temperatura, e aqui as diferentes fases de exercício, né? Então, essas mulheres foram submetidas a um período de intervenção, 30 minutos pedalando, a 60 RPM. Então, nós podemos observar aqui que durante todo o período de exercícios foi realizado também um aumento da temperatura, principalmente na fase lútea, em comparação com a fase folicular. Esse estudo, ele correlaciona a taxa de sudorese durante o exercício em diferentes fases do ciclo menstrual. Então, no eixo X nós temos a temperatura e no eixo Y nós temos a taxa de sudorese. Não observamos diferenças significativas na taxa de sudorese, mas observamos um limiar sendo deslocado para a direita, numa proporção aí de 0,2% na fase folicular com relação à fase lútea. Então, não depende de alteração da intensidade do exercício. Podemos dizer apenas que houve um leve deslocamento da taxa de sudorese que foi mais significativo para a fase folicular. Quando correlacionamos a frequência cardíaca e exercício físico em diferentes fases do ciclo menstrual, nós podemos observar aqui que houve um aumento da frequência cardíaca na fase lútea, então aqui de branco seria a fase lútea e de preto seria a fase folicular. Então, durante esse exercício, né, obtivemos aí um aumento significativo da frequência cardíaca. Quando se correlaciona o desempenho físico em diferentes fases do ciclo menstrual, não são observadas diferenças estatísticas significativas no desempenho exercício, nas fases do exercício durante as condições temperadas. Se observa uma leve diferença, né, entre a fase lútea e a fase folicular, que pode ser explicado pelo aumento da termossensibilidade da fase lútea, bem, o que explicaria a redução do desempenho. Então, aqui foi realizado 60 minutos de exercício a 60% do VO2 máximo, um período progressivo até a fadiga. Do mesmo grupo de estudo, eles também, esse grupo de estudos, eles fizeram um estudo correlacionando mulheres com menopausa, né, no período de menopausa, e fizeram a medição de temperatura corporal em diferentes regiões do corpo. Então, podemos observar aqui que houve um aumento da temperatura central, principalmente nas regiões do abdômen, cabeça e peito, né? Então, com perda de estrogênios, né? O que é a menopausa? É uma perda de estrogênios, é uma perda de hormônios. Então, isso causa um desbalanço hormonal, um desequilíbrio térmico também. Por isso, esses calorões, essa sensação de dispneia, irritabilidade, fadiga, ansiedade e até redução de força. Então, durante a menopausa, esse aumento da atividade simpática, que é o responsável por gerar esse aumento da incidência de calorões. Esse estudo ele fez uma, um período de intervenção no qual treinamento aeróbico e calorões na menopausa, né? Então, eles fizeram um período de relaxamento e yoga antes do exercício aeróbico em mulheres com menopausa, mas não foram observados efeitos significativos nesse aumento da temperatura central, nesse aumento de ondas de calor, e não surtiu tanto efeito nos calorões da menopausa. Aqui é justamente como eu falei anteriormente sobre redução de força e calorões. Então, aqui esse estudo ele realmente comprova que existe uma redução de força na menopausa
E aqui, por fim, esse estudo que realmente ele compara, como eu falei anteriormente, né, essa sensação de desconforto térmico em mulheres com menopausa. Obrigada a todos pela atenção. Aqui estão meus contatos. Até mais.